Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, só um segundo antes, você que veio sentindo algum tipo de dor, algum tipo de mal, se você sentir no seu corpo algo diferente, até no final do culto, você compartilha com a gente, tá bom? Se você sentir que a dor foi embora, que a cura veio, que o milagre aconteceu, tá ok? Tá jóia? Vamos lá. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Verso 20: esses judeus estão tumultuando a cidade. Eles gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Paulo e Silas aqui, Lucas, ele é autor do livro de Atos, ele está escrevendo esta carta, este livro, e ele conta uma parte do que estava acontecendo com a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, que acabara de nascer, que acabara de começar, e Lucas aqui ele detalha um acontecimento, aonde eles, indo ao lugar de oração, dentro do propósito de Deus, fazendo aquilo que agradava a Deus, eles se depararam com uma mulher, uma adivinha, uma cartomante, uma cigana que lê a mão, que diz que adivinha o futuro. Eles se encontravam com essa mulher todos os dias, e elas vinham atrás deles, dizendo, através desse espírito maligno, desse demônio, dizendo: olha, esses homens são servos de Deus, esses homens estão anunciando a salvação. E foi isso acontecendo por vários dias, até que Paulo, indignado com aquilo, olha para aquela mulher e ordena ao espírito que estava dentro daquela mulher que ele saísse dela. Isso aconteceu, porque no nome de Jesus todo joelho há de se dobrar, no nome de Jesus toda língua há de confessar que Ele é Senhor, Salvador, que Ele é Rei dos Reis. Isso acontece naquele tempo, naquele dia, como acontece nos dias de hoje. Então esses homens, eles estavam dentro do propósito, eles estavam fazendo coisas que agradavam a Deus, eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam indo em direção ao lugar de oração. Talvez nos nossos dias seria o que? Aqui no dia de segunda-feira, no horário de oração, às 20 horas, na segunda-feira, talvez numa mata, num monte, talvez lá no quarto fechado, enfim, eles estavam indo para o lugar de oração. E nesse lugar, andando dessa forma, acontece isso, dentro do propósito de Deus, fazendo o que agradava a Deus. As pessoas, a multidão começa a persegui-los, começa a fazer um motim. Os donos daquela escrava começam a se levantar e a motinar a população, o povo, dizendo que eles estavam atrapalhando os negócios deles. Então nós podemos ver que, fazendo a vontade de Deus, vivendo no Espírito, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, nós iremos encontrar situações que vão desagradar pessoas. Nós iremos passar por situações onde pessoas se sentirão incomodadas. Eu quero te perguntar aqui para você refletir, em primeiro lugar: você está dentro do propósito de Deus? Você está caminhando de acordo com a vontade de Deus? Você está tendo uma vida no Espírito? Como está a nossa vida diante de Deus? Estamos fazendo aquilo que agrada a Deus? Aquilo que não é comum às pessoas que não são crentes. Eles falam aqui que
costumes que nós, romanos, não podemos seguir. Olha só que forte. Essas pessoas tinham um costume, uma cultura, uma maneira de viver, uns hábitos, que quando eles veem o Evangelho sendo pregado, quando eles veem sendo falado a respeito do Evangelho, eles dizem que eles não podem viver daquela forma. Quantos de nós nos deparamos com situações assim diariamente, né? Como você faz isso? Como você é capaz de não beber? Como você é capaz de não usar droga? Como você é capaz de não cobiçar a mulher do próximo? Como você é capaz de não mentir? Como você é capaz de ser fiel? Como você é capaz de dar o seu dízimo, de dar dinheiro para o pastor? Como você é capaz de obedecer aos mandamentos do Senhor? Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. Eu não estou acostumado com isso. Nós vamos caminhar andando nos caminhos do Senhor, e as pessoas irão olhar para nós e vão se incomodar com essas coisas. Nós fazendo a vontade de Deus, nós andando nos caminhos do Senhor, nós dentro do propósito de Deus. Irá acontecer isso com as nossas vidas. Mas continua. Então, primeira coisa, nós estamos no propósito, nós estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor, nós estamos fazendo coisas que agradam ao Senhor. Aqueles homens estavam fazendo isso, estavam caminhando em direção a esse lugar de oração, estavam caminhando em direção à vigília. Vamos lá no verso 22. Agora eles vão ser lançados na prisão. Verso 22. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados, ou seja, as autoridades oficiais, ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com vara. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Verso 24. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Olha só, está acontecendo, eles indo orar, indo buscar Deus, eles expulsam um demônio. O que acontece? Uma multidão se levanta contra eles, atiçada pelos senhores daquela escrava, e agora eles são pegados, são presos, eles são açoitados, eles apanham, por causa daquilo que eles fizeram, por causa do bem que eles fizeram. Eles apanham, e agora eles são colocados no cárcere. Então, primeiro, os donos da escrava atiçaram a multidão contra os crentes, e a multidão fez com que os oficiais, os policiais da época, as autoridades da época, prendessem Paulo e Silas. Olha só. E aí o que acontece? Isso já não era novidade, porque os apóstolos estavam operando sinais através do nome de Jesus Cristo, através do Evangelho. Isso já estava acontecendo. Eles já tinham prendido outras pessoas. Tiago, no capítulo 12, já tinha sido decapitado por pregar o Evangelho, tinha sido morto por pregar o Evangelho. Agora, no verso 23, a gente vê que é dada uma ordem para o carcereiro não deixar ele escapar. Agora vamos pensar um pouco. Eles estão presos, o carcereiro já não vai deixar eles escapar, não é verdade? Alguém que entra na prisão, alguém que é detido, alguém que é colocado preso, é julgado, é condenado e colocado preso, não precisa dar uma ordem para o carcereiro, dizendo para ele, não deixa ele escapar. Não, o carcereiro sabe que ele foi preso, que a pessoa está condenada, que não é para abrir a prisão para ele ir embora, a não ser que venha o juiz e o liberte, a não ser que venha uma liminar, um alvará de soltura, enfim. Mas eles reforçam para o carcereiro, não deixem eles escapar. Lá no verso 23, o carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, porque lá no capítulo 12, no verso 10, já tinha acontecido. Deus já tinha libertado Pedro.
capítulo 12 de Atos, diz que Tiago ele foi morto, foi decapitado por pregar o evangelho, e as autoridades, vendo que isso agradava o povo, eles vão e aprisionam Pedro. Só que a igreja ficou apavorada porque viu que Tiago havia morrido, e agora aprisionaram Pedro. Então a igreja começou a orar, começou a interceder para que Pedro fosse liberto. A igreja começou a orar por Pedro, e aí o que acontece? Tinham 12 sentinelas, 12 soldados, 12 carcereiros, cuidando de Pedro para que ele não escapasse, para que ele não fosse solto. Mas aconteceu algo milagroso, e lá está o primeiro portão automático da história, da existência, né? O anjo vai lá, cega todos os carcereiros, os sentinelas, os policiais, faz com que as prisões se abram automaticamente, e o anjo liberta Pedro. Então isso já havia acontecido. Eles já tinham prendido cristãos, e de forma milagrosa os cristãos já tinham sido libertos. Por isso ele reforça, por isso as autoridades reforçam para o carcereiro: olha, não deixa ele escapar, não deixa ele escapar. Quantas coisas Deus já fez nas nossas vidas, e por causa do obstáculo que nós estamos tendo que enfrentar agora, hoje, nós pensamos que não é possível, que tudo está acabado, que não tem mais o que fazer, diante da adversidade que está na nossa frente agora, diante da dificuldade que se instalou na nossa frente agora. Nós pensamos que está tudo acabado, mas nós nos esquecemos que nós já passamos por dificuldades lá atrás. Passamos, não paramos, não ficamos, não desistimos, nós continuamos, estamos aqui. E eu quero te falar nessa noite que vai continuar sendo assim. As adversidades vão surgir diante de nós, mas nós vamos passar na força do Senhor, como Davi passou por Golias, não na força dele, mas na força do Senhor dos exércitos. Os gigantes que vão se levantar, ou que estão se levantando diante de você, você vai derrotá-lo na força do Senhor. Aleluia, amém, meus irmãos? Então o carcereiro ele é reforçado, o aviso para não deixar escapar, Paulo e Silas. E eles são colocados na prisão interna. Por que prisão interna? Havia dois tipos de celas, ou dois tipos de divisões de celas. Havia a primeira divisão, que era chamada prisão externa, que ali tinha até janelas, os prisioneiros tinham acesso à luz do sol. Mas a prisão interna, a outra divisão, essas celas, elas não tinham nem janela, eles eram privados do sol, não tinham acesso ao sol, eles não podiam ver a luz solar. Então ficaram num lugar mais difícil. Aonde eles ficaram presos agora foi pior do que Pedro havia ficado preso. Foi diferente, foi uma situação mais difícil. E talvez você pode pensar assim: eu passei por um obstáculo lá atrás, mas esse que eu estou agora é mais difícil. Mas eu quero te perguntar uma coisa para você refletir: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Existe algo difícil para o Senhor? O Senhor fez engravidar uma mulher de 90 anos, cujo seu ciclo menstrual já havia esgotado, já não existia mais. Ele fez um homem de 99 anos ter filho. O Senhor ressuscitou mortos, o Senhor fez milagres, o Senhor multiplicou pães. Não há nada difícil para o Senhor. Diante das situações, diante das tribulações, diante das dificuldades em que nós nos encontramos, nós podemos olhar e dizer: nossa,
essa é mais difícil. Hoje está mais difícil do que aquela que eu passei lá atrás. Mas não tem nada tão difícil para o Senhor que Ele não possa fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Não há nada difícil para Deus que Ele não possa fazer. Basta nós crermos, basta nós acreditarmos, basta nós termos fé. Lucas 1,37 diz que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Em outro lugar a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Se crer sem duvidar, Jesus diz: pedirás qualquer coisa no meu nome, e lhe será dado, e lhe será dado, se creres sem duvidar. O que você precisa crer sem duvidar no seu coração nessa noite, para que a situação mude, para que a circunstância mude, para que o jogo vire, para que algo novo comece a acontecer, algo que está travado, algo que está já há muito tempo que não acontece, não flui, a coisa não vai. O que precisa? Aonde você precisa colocar a sua fé, o seu coração, e tirar toda a dúvida, pensar que, mas eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que Deus não quer me abençoar. Não, meus irmãos, Deus quer te abençoar, Deus te ama, Deus quer o melhor para você, Deus tem uma vida abundante para você. Aleluia, Deus. Não pense diferente disso. Ele deu o melhor dele para você, que foi o seu Filho único, unigênito, para morrer no seu lugar, no meu lugar. Deus tem o melhor para você. Muitas vezes nós nos deparamos diante da situação, e de repente por causa da demora, de repente por causa do não entendermos o que está acontecendo, nós começamos a pensar que porque Deus quer que passe por isso, Deus quer que isso aconteça, Deus talvez não quer me abençoar. Não, Deus quer sim te abençoar, e nós deixamos isso influenciar a nossa fé, e trazer para nós dúvidas, incredulidade. E eu já disse aqui, a moeda do céu é a fé. A salvação vem através da fé. Jesus fez o sacrifício, nós só precisamos crer em Jesus. Não é pelo que eu faço, não é se eu toco, não é se eu prego, não é se eu mexo na mídia, não é se eu sou obreiro, não é se eu faço boas ações. Não, é pela fé que nós somos salvos. É pela fé no Senhor, é pela fé na obra redentora do Senhor, é pela fé no Filho de Deus que nós somos chamados filhos de Deus, que foi nos dado o poder de sermos chamados filho de Deus. Não é pela minha família, não é pela minha profissão, não é por nada disso, é simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Alguém tem dúvida disso? Que a salvação é pela fé? Da mesma forma Deus quer nos abençoar, da mesma forma Deus quer nos fazer viver uma vida abundante. Nós só precisamos acreditar, nós precisamos crer sem duvidar no nosso coração. No momento do dízimo eu lembrei de uma situação, no começo da minha conversão. Eu tinha 15 reais no bolso. Eu não quero dizer isso para você dar dinheiro para a igreja, não, eu só quero que você entenda o princípio. Eu estava desempregado, eu estava indo para a igreja de carro, e eu tinha que abastecer o carro. Eu me programei lá em casa, eu falei, não, eu tinha 15 reais, eu vou colocar 10 reais de álcool, vou fazer uma oferta de 5 reais, e depois eu vejo o que vai acontecer. Dessa forma, chegando na igreja, me esqueci que tinha que passar no posto. Falei, nossa, esqueci do posto, esqueci de abastecer o carro. Lá no momento do louvor, falei, não, depois eu abasteço. No momento do louvor, teve um momento da oferta, Deus tocou no meu coração. Nenhum pastor me constrangeu a dar dinheiro, como a gente vê que muitos fazem por aí, infelizmente. Mas a Bíblia também fala da fidelidade dos irmãos, da fidelidade dos filhos de Deus.
E eu, tocado pelo Espírito Santo, eu disse assim, eu inverti. Eu disse, eu vou colocar R$5 de álcool. Naquela época o álcool era um pouquinho mais barato. Eu vou colocar R$5 de álcool, vou ofertar R$10, era tudo que eu tinha. E Deus vai prover, irmãos. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Uma vez naquela época ainda, eu estava começando. Eu ouvia o que o pastor pregava, eu estava aprendendo. Mas eu disse como Abraão disse, Deus vai prover. Eu falei, amanhã Deus proverá. E eu fui e ofertei, eu lembro ainda, uma nota de 10 enroladinha, fui lá e ofertei. Queridos, terminou o culto, eu falei, eu preciso sair no posto e abastecer, senão eu vou ficar para a rua, o carro vai parar. E a gente sabe, né, o motorista sabe quando precisa abastecer. Você sabe, se você passar mais 2 quarteirão vai acabar, não é verdade? E aí veio um pessoal que eu ainda não conhecia, me chamando para jantar na casa deles. E eu falei, tudo bem, vamos lá, né? Glória a Deus. Só que o cara da casa, que era uma pessoa de bastante posse, de bastante, uma vida financeira muito boa, ele quis vir comigo no carro. E aí ele falou assim, vamos no posto, e lá a gente compra, né, o refrigerante. Eu pensei, tudo bem. Aí eu pensei, beleza, uma maravilha. Enquanto ele compra o refrigerante, eu vou abastecer meu carro, senão nós vamos ficar na mão. Fomos lá, nós estávamos na sede, fomos lá no posto Centenário, aquele posto novo ali. Chegou no posto fechado. Meu Deus do céu. E ele morava para cá, ele morava aqui no Furquim. Eu tive que atravessar o lago de domingo, bombando, cheio de gente, parado devagarzinho. Eu tinha acabado de me converter, eu comecei a pensar, nosso carro vai acabar o combustível aqui, e os meus colegas vão falar, lá o Atos virou crente, olha lá, passando vergonha, empurrando o carro. E eu fui dando risada, né, conversando e rindo, mas por dentro assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia. Conseguimos chegar aqui no posto do lago. Chegando, entrando no posto, o irmão pega e diz assim para mim, eu tinha colocado R$5 eu tinha deixado R$5 para colocar de álcool. Eu tinha invertido, tinha dado R$10 de oferta. O irmão falou assim, para na bomba. É isso mesmo que eu vou fazer, né? Estou precisando, tem que passar o carro. Quando eu parei na bomba, ele desceu rapidinho do carro e falou assim, põe R$50 no carro dele aqui de álcool. Irmãos, naquela época, R$50 enchia o tanque. Irmãos, Deus fez um milagre, porque eu criei na palavra de Deus. Porque, irmão, se você crê sem duvidar, ninguém me constrangeu, sabe? Eu sei que a Bíblia diz assim, não, ninguém dê por constrangimento, ninguém dê por obrigação, mas dê com alegria. Eu estava alegre, terminou o louvor, eu queria ofertar algo para Deus, eu queria ofertar algo ali no gasofilaço, e aconteceu um milagre. Foi a primeira experiência nesse sentido que eu tive com Deus, de crer na palavra dele e ver o milagre acontecer. Talvez você que está aqui, talvez quem já me viu pregar nos jovens, já tenha até ouvido este testemunho, porque eu sempre conto esse testemunho. Agora, voltando para a questão da fé, nós precisamos crer na palavra de Deus. Jesus disse, se vocês crerem, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. É através da fé que nós vamos andar no sobrenatural, é através da fé que nós vamos experimentar o milagre, é através da fé que a diferença vai ser vista na nossa vida. Não é através de eu ser bonzinho, não é através de eu ser bonitinho, não é através não, é através da fé em Jesus Cristo, da fé na palavra de Deus. Eu tenho que crer na palavra de Deus. E esses homens, eles criam na palavra de Deus. Eles foram presos, açoitados, amarrados, lançados na prisão. Porém lá na prisão, olha só, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que? Eles saíram de casa para fazer o que? Para orar. Eles saíram de casa para ir na vigília. Aconteceu um monte de coisa no caminho.
foram presos, apanharam, foram condenados injustamente. Mas no verso 25, o que diz que eles estavam fazendo? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces, aqui ó, as colunas, imagina essas colunas tremendo, balançando, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos, aqueles que cantavam e aqueles que estavam ouvindo os cânticos, se soltaram. Todas as correntes, todas as cadeias se abriram. Paulo e Silas saíram para orar, e as circunstâncias não os mudaram. Feridos e presos continuavam orando e louvando. As circunstâncias que eu passo, que você passa, não pode nos mudar. Somos crentes, somos filhos de Deus, com o Espírito Santo dentro de nós, com o poder de fazer milagres, com o poder de profetizar e as coisas acontecerem. Nós não podemos deixar que as situações nos mude, nos impeça, nos pare, nos interrompa. Não, nós temos que continuar. Abacuque 3:17, se eu não estou enganado: ainda que não dê fruto na figueira, ainda que não dê uva na videira, ainda que não tenha alimentos nas árvores, a mangueira não dê manga, a goiabeira não dê goiaba, ainda que não tenha alimento, ainda que falte tudo, ainda assim farei o quê? O profeta diz: louvarei o Senhor, o Deus da minha salvação, exaltarei nele. Amém, meus irmãos? Foi isso que esses irmãos fizeram, e o de repente aconteceu na vida deles. Permaneça fiel, e vai acontecer na sua vida. Sabe por que muita gente não experimenta o de repente, o milagre, a chave virando, as circunstâncias mudando? Porque diante da adversidade para, diante da luta desiste. Vem o medo, vem a dúvida, vem aquela frase: e se não der certo? E se isso não for verdade? E o diabo, ele é especialista em mandar esses pensamentos, que são as flechas do inferno, para nós. Ele é especialista nisso, ele sabe. Ele não conhece o que a gente pensa, ele não sabe. Só Deus sabe o que a gente pensa. Mas ele conhece o nosso semblante. Ele está 24 horas ao nosso derredor, tentando nos destruir. Ele conhece o seu semblante. Quando você está alegre, quando você está bravo, quando você está triste, quando você está em dúvida, quando você está com medo, ele sabe o seu semblante. Então, logo quando você muda o seu semblante, vem as setas, vem os dardos inflamados. O que nós precisamos fazer? Nos fortalecer em fé, dar glória a Deus, lembrar as promessas. Jeremias em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não quero trazer à memória aquilo que vai me afundar. Quero trazer à memória aquilo que vai me fazer subir, aquilo que vai me fazer levantar, aquilo que vai me botar para cima, aquilo que vai me dar confiança, aquilo que vai me fazer viver o sobrenatural no Senhor. Aleluia, Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Diante da luta, diante da adversidade, eu preciso continuar. Temos exemplos, os apóstolos, o nosso Jesus, ele não parou, ele continuou. Os nossos irmãos à nossa volta, os nossos pastores, nos dão exemplos de que é real, de que é verdadeiro. Eu estava nesse tempo de isolamento, eu fiz um vídeo, enquanto eu lia a Bíblia, Deus falou comigo, no início do livro de Atos. Talvez você tenha visto, mas Deus, ele é real, ele é verdadeiro. Lucas, quem escreveu esse livro de Atos, ele é um médico, ele era um médico, ele era um doutor.
E ele coloca ali que através de provas incontestáveis, um cientista falando, um homem que não era muito de superstição, de entrar com o pé direito, de não passar debaixo da escada, de ter um pé de coelho no bolso, de colocar um trevo de 4 folhas atrás da orelha. Não, ele era um cientista, ele era um doutor, ele era um médico. E ele escreve para o seu amigo Teófilo a respeito de coisas que aconteceram, e ele tinha provas incontestáveis. Eu quero te falar nessa noite, quando você estiver diante de uma dificuldade, diante da luta, se lembre, Deus é verdadeiro, sim. Aleluia, Deus. Ele é real, sim. Ele te ama, sim. Ele está conosco até a consumação dos séculos, sim. Não se esqueça disso. Os alicerces tremeram, mas não caíram. Sabe o que eu vejo aqui? Se cai os alicerces, a prisão, acontece o terremoto, os alicerces não só balançam, mas caem. Todos morrem, não sobra ninguém. Mas não caiu porque Deus não quer nos destruir. Não caiu porque algumas coisas vão acontecer na nossa vida, mas não para a nossa destruição, para nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para que maravilhas aconteçam através de nós. Coisas grandes. Um casal estava me testemunhando agora antes do culto, que veio uma mãe com a criança no colo, a criança passando mal, e ela não sabia o que fazer. Ela sentiu naquela situação, onde estava João e Pedro, chegando na porta do templo, e um aleijado pede esmola para eles, e eles disseram: não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ela pegou e orou por aquele bebê, por aquela criança, e a mãe depois veio falar que depois da oração, o bebê ficou bom. Maravilhas, milagres, através de nós, situações que vão acontecer na nossa vida, não para nossa destruição, mas para que a glória de Deus brilhe através de nós. Meus irmãos, não podemos nos esquecer disso. Deus, Ele nos ama, Ele não nos quer ver sofrer, Ele não é masoquista, Ele não quer ver a gente passando mal, não, Ele nos ama, e tudo que acontece conosco tem um propósito. Algo Deus quer fazer através de nós. Aleluia. Amém? Aqueles irmãos passaram por um processo. E depois desse terremoto, as prisões se abriram, as cadeias se abriram. Sabe o que eu vi aqui? Que o terremoto veio, Valdeci, não porque Deus queria libertar eles, mas o terremoto veio porque Deus queria libertar o carcereiro e a família do carcereiro. Vamos ler? Verso 27. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Verso 34. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família
se alegraram, porque creram em Deus. Meus irmãos, aqueles irmãos nossos, aqueles crentes, estavam passando por um processo, e quando nós lemos esse texto, passa desapercebido isso. Parece que o terremoto foi para libertar os crentes, mas nós vamos continuar daqui a pouco, e nós vamos ver que quem liberta os crentes são as autoridades, que os prenderam sem julgamento. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas esses irmãos estavam passando por um processo, porque Deus queria fazer algo na vida de outra pessoa, numa família que ainda não tinha crido em Jesus, eles ainda não tinham crido no Evangelho. Então vem um terremoto, mexe com tudo, balança com tudo, mexe com as estruturas, e aquele carcereiro, ele é salvo, a sua família é salva, a sua família é batizada. Dentro desse texto eu quero destacar 6 coisas. Primeiro, há pessoas querendo se matar, e o seu grito vai salvar essas pessoas. Não quero colocar peso, culpa em ninguém. Pode ter acontecido coisas que fugiu do seu controle, mas esteja atento. Deus nos chamou, nós estamos aqui e nós convivemos com pessoas, e o nosso grito pode salvar alguém. Aquele carcereiro ia se matar, mas Paulo gritou: ei, não faz isso. Estamos todos aqui, todos estamos aqui, os que cantavam, os que ouviam os louvores, estamos aqui, não precisa disso, está tudo bem. Tem pessoas precisando de ouvir o seu grito para salvá-las. Segundo, há pessoas precisando de luz. Verso 29, o carcereiro mandou que trouxessem o quê? Luz. Era escuro, estava com medo. O que aconteceu? É tenebroso, é assombroso. Ei, me tragam luz, eu preciso de luz. Eu preciso de luz da minha vida. E o que a igreja de Jesus Cristo é nesse mundo? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós temos a luz, nós somos a luz. Há pessoas precisando de luz. Aleluia. Amém, meus irmãos? 3, há pessoas querendo conhecer o plano de salvação. Verso 30 e 31, ele pergunta: senhores, que devo fazer para ser salvo? Há pessoas, meus irmãos, que observam a gente. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa semana, a gente isolado, a gente passando por esse momento, né, de medo, de susto, não sabe o que vai acontecer, é tudo novo. Mas várias pessoas entraram em contato comigo, que não são crentes, que não vêm na igreja, mas pedindo oração, pedindo uma solução para a vida delas, pedindo algo que eu tenho, algo que nós temos, algo que você tem e que eles não têm, e eles querem: como eu posso ser salvo? Então há pessoas querendo conhecer o plano de salvação. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e vocês serão salvos. Quarto ponto que eu vejo aqui: há pessoas precisando ouvir a pregação. Verso 32, então pregaram a palavra do Senhor para ele e para toda a família. Ei, você que está aqui, que ouve a palavra, que vem nos cultos, que ouve a pregação e pensa que você não sabe falar de Jesus, não sabe pregar, Deus espera que você pregue aquilo que você sabe. Há pessoas que não sabem o que você sabe, e há pessoas que serão salvas com aquilo que você sabe. O que você sabe é o suficiente. O azeite que tem na sua botija é o suficiente. 5, há pessoas que vão te abençoar, porque você mostrou o caminho para elas. No verso 33, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro fez o quê? Cuidou deles e lavou suas feridas. Olha só,
Há pessoas, há bênçãos, meus queridos, existem bênçãos para você, que vai acontecer, que você vai receber, depois que você pregar o Evangelho, depois que você mostrar o caminho, depois que você fizer uma oração, depois que você abençoar alguém. Existem bênçãos te esperando, mas é necessário você dar esse passo, é necessário você mostrar o caminho para as pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Quem quer bênção aí? Aleluia. Todos nós, não é verdade? Aleluia. E sexto ponto que eu vejo aqui: há pessoas que querem te convidar para comer uma pizza na casa delas. Olha só, que é isso, pastor? Vamos lá, verso 33. Mesmo sendo tarde da noite, no verso 34, depois levou-os para sua casa e lhe serviu o quê? Uma refeição, e toda a sua família se alegrou. Meus irmãos, tem pessoas, Renan, tem churrasco pendente para você, você precisa pregar o Evangelho. Adriano, tem pescaria paga para você, você precisa pregar o Evangelho. Tem bênçãos para nós, Carlão, nós precisamos pregar o Evangelho. Isso aconteceu com um carcereiro que recebeu uma ordem de não deixar eles escaparem, mas Deus fez algo assombroso, e Ele não só deixou aqueles homens livres, mas abençoou eles, alimentou eles. Olha só, que coisa linda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. Se alegraram, porque agora creem no Senhor. Meu Deus, quantas pessoas tristes, quantas pessoas sem razão de viver, não tem satisfação. Pessoas, eu fiquei sabendo uma história de uma moça rica, irmãos, pensa num povo rico. Ela recebia, ela já maior de idade, já morando sozinha, e ela toda estrambelhada, e o pai pagava 100 mil reais, sem brincadeira, sem exagero, 100 mil reais de mesada, todo mês, dava para ela 100 mil reais. A moça se matou, a moça se jogou na frente de um caminhão, porque não é dinheiro que satisfaz, irmão, não é família rica que satisfaz, não é coisa material que satisfaz. O que nos satisfaz se chama Espírito Santo. Aleluia, Deus. O que nos satisfaz se chama Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Nós temos isso. Tem muita gente triste que não tem e não sabe, e a única igreja que elas veem durante a semana, durante toda a vida delas, sabe qual? É você. Você é a igreja que elas veem, só. E essa igreja está tendo pregação do Evangelho? Essa igreja está glorificando a Deus? Essa igreja está falando do caminho? Essa igreja fala da salvação? Ou essa igreja está sempre fechada? Essa igreja está sempre murmurando? Essa igreja está sempre reclamando? Essa igreja conta mentira? Essa igreja faz coisa errada? Nós somos degraus que vão levar pessoas para mais perto de Jesus, ou nós somos pedras de tropeço que está impedindo as pessoas de conhecer Jesus? Você é a isca de Deus para o mundo perdido. Verso 35 ao 37. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas e ordenaram o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro, agora batizado, crente, cheio do Espírito Santo, generoso, abençoando os pregadores da palavra, os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Verso 37. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, nos colocaram na prisão, e nós, cidadãos romanos, agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos
e nos soltem. Nos soltem da onde? Da prisão. Não foi o terremoto que libertou eles. O terremoto era para libertar o carcereiro. Vocês estão entendendo? O terremoto que está acontecendo na sua vida, aquilo que mexe com você, que tenta te desestabilizar, não é para destruição, não é para você perecer, mas é para que pessoas à sua volta sejam abençoadas. Aleluia, Deus. Sejam salvas, sejam libertas, sejam tocadas. Eles pediram para que as autoridades viessem soltar eles. Meus irmãos, nós passamos por processos, uns mais curtos, outros mais longos, uns que não entendemos, outros que nós entendemos. Mas sabe, quando você não entender um processo que você está vivendo em Deus, você não entende. Vou te dar uma dica. Confia no caráter de Deus. Você não entende o que está acontecendo. Você não entende porque você está passando. Confia no caráter de Deus, aquele que deu o Filho dele por amor a você. Sim, Deus. Aquele que deixou a palavra de Deus para você, aquele que está o tempo todo cuidando, zelando de você. Confia no caráter dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os processos que você está passando servem para te fazer forte e para libertar pessoas ao seu redor. Por isso, crê em Jesus, não desista da fé, não desista do processo. Deus continua cuidando de você, Deus continua guerreando as suas guerras. Confia nele, continua confiando nele. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu vejo também no livro de Atos? Eu tenho grifado, cada vez que eu vejo eu grifo. Eu não contei, mas já tem mais de 10 vezes. O livro de Atos tem 28 capítulos. A palavra anjo aparece ali por mais de 10 vezes. Deus manda te abençoar através de anjos. Deus te abençoa através de anjos. Jesus está sentado no trono. Deus está sentado no trono. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E Deus manda bênçãos através de anjos. Sabe o que eu creio aqui o que eu creio num lugar como esse, numa noite como essa? Há anjos aqui neste lugar. Há anjos nos guardando, há anjos com espadas flamejantes, guerreando, zelando pela igreja do Senhor. Eu queria que você cresce nisso também. Eu queria que você cresce, que Deus quer te abençoar nessa noite. Eu queria que você acreditasse nisso. Aleluia, que Deus tem uma bênção para você nessa noite. Que Deus quer algo bom para você nessa noite. Que Deus está olhando para você, que Ele não se esqueceu de você. Eu queria que você acreditasse nisso nessa noite. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Vamos orar.